Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua família, com o seu lar. Como é bom poder estarmos mais um final de semana, mais um domingo juntos, adorando o Senhor, louvando o Senhor de todo o coração. É bênção de Deus poder nos reunirmos nesta mesma hora, todas as semanas, e adorarmos ao Senhor. Vamos para isso ler um texto das Escrituras Sagradas, o texto que se encontra em 1 Pedro, no seu capítulo de número 2, versos 9 e 10. Vamos ler as Escrituras. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, esse texto nos deixa claro da nossa condição, da nossa pequenez, que nós nem podíamos ser chamados de povo, nós não éramos detentores da misericórdia do Senhor, mas alcançamos a misericórdia do Senhor pela graça dEle, e nós fomos chamados e transformados com um propósito muito especial. Fomos chamados para sermos aqueles que levam as boas novas de alegria, as boas novas de libertação, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que nós, então, com o nosso coração grato, com o nosso coração jubiloso, nós adoramos a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Vamos adorá-lo, vamos cantar um hino em louvor e adoração ao nosso Deus. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Senhor, nós te bendizemos, Pai, nesta hora, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, amoroso, um Deus criador e cuidador de cada um dos seus, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua presença constante na nossa vida,
pelo teu amor e cuidado para com a tua igreja, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. A tua promessa se realiza, estando o Senhor presente em nossa vida todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor. E agora que nós vamos te prestar culto, Deus, que nós vamos adorar o teu nome, sê conosco, Pai. Oh Deus, fortalece-nos, fortalece a nossa fé, fortalece, Senhor, a nossa gratidão em nosso coração. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para a tua palavra, Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz e queremos bendizer o teu nome. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, vamos compartilhar mais um texto das Escrituras Sagradas? Um texto que está no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, os versos 18 e 19. Vamos ler juntos. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, quem é comparável ao nosso Deus? A quem nós podemos comparar o Senhor? O Deus que nós servimos, eu e você, é um Deus incomparável. Um Deus cheio de amor e misericórdia, que não fica irado para sempre, mas tem compaixão das nossas dificuldades, compaixão das nossas misérias. Um Deus que perdoa os nossos pecados. E nós temos livre acesso ao Senhor por intermédio do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Por isso é um momento em que nós podemos refletir a respeito de tudo aquilo que nós temos feito em nossa vida, fazendo um balanço daquilo que nós temos feito. E se nós desagradamos o Senhor, é tempo de pedir perdão, é tempo de clamarmos a Ele que nos perdoe, que derrame do seu perdão sobre a nossa vida. Vamos fazer isso? Curve sua cabeça, vamos adorar o Senhor com mais um hino, meditar na letra desse hino e depois nós vamos orar junto, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas faltas. Na tua presença, queremos, Senhor, humildemente te pedir que o Senhor, que conhece, que sonda o nosso coração, que conhece, ó Deus, a palavra mesmo antes dela chegar à nossa boca, o Senhor que sabe de toda a nossa vida, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, Pai, nesta hora, que o Senhor nos faça lembrar, recordar, ó Deus, até aqueles pecados que muitas vezes nós passamos por cima. Ó Deus, nos auxilia, Pai, porque nós queremos ter plena comunhão contigo. Nos auxilia a lembrar de tudo isso, ó Deus, porque nós queremos te pedir perdão, Pai.
pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Não permita, Senhor, que nós cultivemos pecados de estimação, que nós continuemos a viver em condições que desagradam ao Senhor, Pai. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Deus, e nos dá, Pai, plenas condições de andarmos por caminhos, ó Deus, que agradam ao Senhor. Caminhos, ó Deus, de paz, não de mal. Nos auxilia, Pai, nos abençoa e nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como é bom poder adorar a Deus, como é bom poder levantar a nossa voz em adoração, levantar a nossa voz em gratidão, e também como é bom poder pedir perdão a Deus e se sentir perdoado pelo Senhor. Isso faz com que o nosso coração se torne leve e nos impulsiona ainda mais a querer adorar e louvar ao Deus Todo-Poderoso. E você pode adorar o Senhor também com os seus dízimos e as suas ofertas. E se você preparou essa semana para ofertar, para dizimar, você pode fazer isso através do depósito ou transferência na conta corrente da igreja, ou você pode solicitar a um dos nossos diáconos que faça a coleta do envelope aí na sua casa. Para que você tenha uma maior comodidade nesse período de isolamento, você pode solicitar que um dos nossos irmãos diáconos façam a coleta aí na sua casa. Gostaria de lembrar também, se você fizer depósito ou transferência, manda um comprovante para o presbítero Nino, o nosso tesoureiro, para que ele possa relacionar e ter um controle mais efetivo das finanças da igreja, ok? Vamos juntos adorar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. Junte aí o pessoal que está aí na sua casa, cante, adore, louve o Senhor de todo o seu coração. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. O poder de Deus se manifesta através da sua criação e nós vamos adorá-lo. Louvemos juntos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza. Quem vem e Deus vem. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu. Vem, vem, Deus vem. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti. Em Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos. Em Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. O nosso prazer é servir ao Senhor, servir com alegria ao Deus que tanto tem feito por cada um de nós.
Nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos mesmo nos momentos de tribulação, porque nós em Cristo Jesus temos a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não consegue nos dar, o Senhor Jesus nos dá. E mesmo que nós passemos por momentos de lutas, de angústias, de tribulação, Deus está sempre conosco, porque Jesus, o Senhor Jesus prometeu e Ele cumpre. Vamos declarar isso a Ele. Ainda que as flores não brotem no jardim, me alegrarei em ti. Ainda que a vida um momento seja dor, descansarei em ti, Senhor. Reconheço que nada posso sentir, pois sou tão dependente, não posso fugir. Então juntos alegrarei. Me alegrarei, te bendirei, Senhor. Em meio à dor, o meu louvor darei. Mais uma vez. Me alegrarei, te bendirei, Senhor. Em meio à dor, o meu louvor darei. Vamos cantar bem isso. Ainda que as flores não brotem no jardim, me alegrarei em ti. Ainda que a vida no momento seja dor, descansarei em ti, Senhor. Reconheço que nada posso sentir, pois sou tão dependente, não posso fugir. Não posso fugir. Me alegrarei, te bendirei, Senhor. E em meio à dor,
declarar todos juntos que nós nos alegramos no Senhor. Me alegrarei, te bendirei, sou vencedor em ti, meu Rei. Me alegrarei, te bendirei, sou vencedor em ti, meu Rei. Me alegrarei, te bendirei, sou vencedor em ti, meu Rei. Me alegrarei, te bendirei, sou vencedor em ti, meu Rei. Nós nos alegramos em Ti, Pai, porque o Senhor venceu a morte, porque a cruz não o segurou, não o deteve, e nós temos vida em Ti. Nós nos alegramos, porque somos mais que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, e fala ao nosso coração, Pai, que o Senhor seja bendito agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Estamos nesse culto graças ao nosso Deus e a oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais uma vez juntos, louvando, bendizendo, falando com Ele através da oração. E nesse momento, amados, nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, apenas um versículo nessa noite, versículo de número 14. Gálatas 6, verso 14. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amados, vamos orar mais uma vez, buscando a presença de Deus, pedindo a Ele instrução do Espírito Santo nesta hora para compreendermos a Sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos novamente, Pai, reunidos mesmo que distantes uns dos outros, Pai, para Te louvar, para Te adorar, ó Deus, para colocar os nossos corações diante da Tua presença, junto com os irmãos, e agora nesse momento, Pai, para meditarmos na Tua palavra. Nos auxilia, Senhor, com Teu Espírito Santo. Enche-nos, Pai, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres das nossas vidas, Pai, conforme a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, nós temos tratado algumas coisas que eu acho interessante nos nossos dias, porque alguns termos, algumas palavras têm perdido um pouquinho o sentido. Então, domingo passado nós falamos a respeito do sentido de ser igreja e alguns pontos interessantes para nós meditarmos no que realmente significa ser igreja. E nessa noite, amados, eu queria continuar nessa mesma linha, mas falar de um outro assunto, de uma outra palavrinha, que muitas vezes tem perdido o sentido e que durante a história também mudou de sentido e que nós precisamos ter isso em mente de acordo com a palavra de Deus. Então, nessa noite nós vamos meditar sobre o sentido real ou o sentido verdadeiro da palavra cruz. E em primeiro lugar, amados, eu queria poder trabalhar um pouquinho o contexto desse texto, desse único versículo 14, mas um pouquinho anterior a ele, para que a gente possa entender o que é que Paulo realmente está querendo dizer para os irmãos lá dessa igreja dos Gálatas. O problema ali dos Gálatas era provavelmente alguns cristãos que estavam no meio deles, de origem judaica, vindos lá de Jerusalém, e que insistiam em exigir
daqueles gentios ou estrangeiros que tinham se convertido agora ao cristianismo, exigir deles que não somente crescem em Cristo Jesus, mas também que eles se submetessem à circuncisão e se tornassem dessa maneira, circuncidados, se tornassem também judeus. Então esse era o problema que Paulo estava tratando lá. E nós vamos ver isso quando Paulo se preocupa com isso já no início da carta, o capítulo 1, versos 6 e 7, Paulo vai começar a tratar desse assunto. Já no primeiro capítulo ele diz o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, já no primeiro capítulo, Paulo começa a introduzir o assunto do problema que ele queria tratar. Logo mais, um pouquinho antes do verso 14, os versos 12 e 13, Paulo também vai trabalhar essa questão e vai ser muito explícito aqui com relação àquilo que estava acontecendo. Versos 12 e 13 de Gálatas 6 diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Então, amados, ainda havia no coração de determinadas pessoas que tinham até se convertido ao Senhor Jesus um certo orgulho de ser judeu. Isso estava impregnando a vida de algumas pessoas e estava adentrando para dentro da igreja. E Paulo está preocupado com isso. E por isso ele diz: longe de mim esse orgulho. O que Paulo quer dizer no versículo era justamente isso. Quando ele diz, mas longe esteja de mim o gloriar-se, senão na cruz, ele está querendo dizer, eu não tenho orgulho em mais nada nesse mundo. Então, longe de mim esse orgulho de ser judeu ou de ter uma marca, que me distingua como judeu e não como cristão. A cruz nunca foi motivo de orgulho, amados. Aqui eu quero trabalhar a questão do entendimento da palavra cruz, como isso mudou de um tempo para o outro. A cruz nunca foi motivo de orgulho. A palavra em grego para cruz é stauros, e significa instrumento de tortura e instrumento de execução. A morte de cruz era lenta, amados, e raramente ela ocorria antes de 36 horas. 36 horas de sofrimento. A dor era intensa, o sofrimento tão grande que não dá nem para a gente imaginar o que as pessoas que eram crucificadas sofriam. Os romanos eram especialistas em fazer os seus inimigos sofrerem. Eles tinham PhD em sofrimento. Às vezes a pessoa crucificada passava das 36 horas, demorava um pouco mais para morrer. Então, nesse caso, em vez de matarem logo essa pessoa, não, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas para que o sofrimento aumentasse. E assim a pessoa, com o seu sofrimento aumentado, viesse a óbito. Então a questão era sofrer mesmo, não era uma morte rápida, mas era uma morte que levava a muito sofrimento. A crucificação caracteriza-se como a mais humilhante e a mais dolorosa de todas as formas de morrer. Então os romanos tinham desenvolvido essas técnicas para realmente fazer os seus inimigos sofrerem muito antes de morrer. Como então, amados, dizer glória, ou gloriar-se na cruz? Isso que Paulo estava dizendo naquela circunstância, quando ele disse isso, amados, não tinha nenhum sentido. Era muito natural e lógico gloriar-se numa marca que distinguia o judeu, por exemplo, a circuncisão, porque isso só o povo judeu tinha, isso distinguia o povo judeu dos outros povos. Então é alguma coisa que realmente podia dizer, olha, eu sou judeu, então gloriar-se nisso era o comum. Mas como se gloriar na cruz, nesse instrumento horrível, doloroso,
né, que trazia uma morte horrível para as pessoas, né, que era humilhante, a morte mais humilhante que podia existir. E era muito mais natural e lógico, então, né, gloriar-se naquilo que distinguia o judeu dos outros povos. A circuncisão era o último passo para a conversão de um homem gentil estrangeiro à religião judaica. Então, quando nascia o judeu, ele era circuncidado. Ao 8º dia isso era lei e era feito. Mas quando alguém queria entrar para o povo de Deus, não sendo nascido na Judéia ou nascido em Israel, essa pessoa precisaria ser circuncidado, quer dizer, ele passaria por todo um processo de aprendizado a respeito da religião, né? A respeito da forma de governo do povo, que era teocrático, para depois então, o que realmente definia aquela pessoa ser um judeu era, nesse sentido, a circuncisão. A partir dali, então, ele se tornava um judeu verdadeiramente aceito no povo judeu como membro desse povo. Hoje em dia, amados, também muitos se gloriam em diversas coisas. Assim como o judeu se gloriava na sua circuncisão, porque era ato, fato definitivo, marca registrada de quem era judeu, hoje também, amados, muitos estão se gloriando em algumas coisas que não são realmente a cruz de Cristo Jesus. E eu vou dar alguns exemplos. Muitos se orgulham da sua denominação, por exemplo. Nada contra as denominações, amados. Nós a temos, ela é uma realidade, mas não está aí a nossa glória. Muitos se orgulham da sua denominação, outros se orgulham do seu santo ou santa de devoção, né, e não na cruz. Outros guardam o sábado, né, e se gloriam nisso. Outros guardam o domingo e também estão se gloriando nisso. Outros se gloriam da forma de batismo que receberam. Outros se gloriam nos títulos que receberam. Outros no dízimo que dão. Ou então dos dons que receberam. Isso Paulo vai tratar na carta aos Coríntios. Irmãos dentro da igreja se gloriando de coisas que realmente não eram fundamentais para se dar glória. Honestidade, por exemplo, muitos se gloriam na sua própria honestidade e acham que pela sua honestidade, né, vão ganhar o céu, vão ser salvos por isso. Isso é gloriar-se na sua própria honestidade. Ou qualquer outra virtude que o valha. Nada disso tem valor para Deus. Paulo, ele vai dizer simplesmente, longe de mim isso, ou longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão de Paulo e esse é o verdadeiro sentido da cruz. E por que gloriar-se no instrumento que até então era de humilhação, no instrumento que até então era de sofrimento, de muita dor, mas agora em Cristo Jesus ele é transformado. Então Paulo rejeita isso, qualquer outra coisa que nós possamos gloriar nesse mundo. E ele diz, longe de mim. Então, amados, falando em cruz, e no sentido, ela tomou esse sentido que nós temos hoje por causa de Jesus, né? Nós hoje, aquilo que era traduzido como tortura, como sofrimento, como desonra, em Cristo tornou-se símbolo de distinção, sim. Quando a gente vê a cruz, nós vamos saber que ali está um cristão. Então, símbolo de distinção, símbolo de submissão, símbolo de paz, símbolo de misericórdia, símbolo de amor. E hoje, amados, nós podemos então nos gloriarmos na cruz de Cristo Jesus. E eu vou dar 3 motivos pelos quais nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, amados, porque ela demonstra o grande amor de Deus por nossas vidas. E eu tenho alguns textos aqui, amados, que vão nos remeter a esse sentido. O amor de Deus demonstrado através desse instrumento que é a cruz. 1 João 3,16 vai dizer assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então está falando da morte de Cristo, que Ele deu a sua vida, e isso aconteceu na cruz. Um outro 3,16, né, que é muito mais famoso, né? João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus demonstrado onde, amados? Na cruz do Calvário. Romanos 5,8, amados, vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova, a cruz é a prova do amor de Deus pelas nossas vidas. Efésios 5,2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vejam bem, amados, mais uma vez, o amor de Cristo, Ele se entregou na cruz por nós. Então, é por isso que nós nos gloriamos, né? Porque a cruz fala do amor de Deus para conosco. Isso aconteceu, amados, lá, nesse instrumento de dor, nesse instrumento de castigo que era a cruz. Portanto, quando ouvimos a palavra cruz, hoje nós associamos a amor. Não qualquer amor, mas o amor supremo, o amor de Deus, que sacrificou o seu Filho de maneira horrível por mim e por você. Em segundo lugar, amados, a cruz de Cristo nos garante o perdão dos nossos pecados. Amados, isso é muito importante para nós, porque nós vamos gloriar na cruz de Cristo, porque ela nos garante o perdão dos nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 14, vai dizer o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amados, na cruz temos a garantia de que somos tudo aquilo que nós somos, o dever que nós temos, aquilo que nós éramos devedores, né? O escrito que registrava a nossa dívida com Deus foi rasgado, o título foi tirado do protesto e rasgado. O sangue derramado na cruz por Jesus restabelece a paz entre o homem e Deus. E isso é com a retirada do perdão, com a retirada do pecado através do perdão em Cristo Jesus. O homem pecador não podia se relacionar perfeitamente com o Deus Santo, mas agora, pelo sacrifício feito na cruz, esta comunhão é restabelecida. Foi necessário que Cristo pagasse o preço dos pecados dos homens, e isso aconteceu na cruz do Calvário. 1 João, capítulo 2, versículo 2, vai dizer o seguinte: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O perdão de Deus, amados, na cruz, através de Cristo, foi o que propiciou, por isso esse termo aí, né? Ele é a propiciação, foi Ele que propiciou o perdão para os nossos pecados. Agora o homem, como o filho pródigo, ele pode voltar à casa do pai, voltar à sua situação primeira e ter novamente a vida eterna. A cruz é a marca do perdão de Deus concedido ao homem pecador. Gloriar-me na cruz, porque foi nesse instrumento que o meu pecado foi perdoado. Em terceiro lugar, amados, a cruz nos torna mortos para o mundo e o mundo para nós. Isso é muito importante, está no finalzinho do versículo, quando Paulo vai dizer que pela cruz, né, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E isso é muito importante entender, amados. A morte de Jesus na cruz proporcionou ao homem uma nova maneira de ver a vida e o mundo que nos cerca.
Os efeitos da cruz de Cristo trouxeram à luz a real condição humana de pecadora e abriu as portas para uma nova realidade. Foi na cruz que isso aconteceu. Através da ótica da cruz, vidas saem da escravidão para se assentar com os príncipes, diz a palavra de Deus. Através da cruz, o cristão está livre dos rudimentos do mundo e do peso que a lei nos impunha. Amados, isso é maravilhoso de nós entendermos. Tudo isso aconteceu na cruz. Por isso somos livres, amados, para servir a Deus não da maneira antiga, né, que era se submetendo à obediência à lei apenas, mas de uma maneira nova agora, obedecendo ao Espírito Santo de Deus. O morrer para o mundo não é uma atitude passiva, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, né? Simplesmente morrer parece que é alguma coisa passiva, não tem mais o que fazer, então eu morri. Mas não é uma atitude passiva, mas significa também viver para Cristo, né? A questão aqui é muito mais ativa do que passiva. Os crentes que através da cruz morreram para o mundo precisam viver neste mundo, mas agora para servir a Deus. Essa, amados, é a advertência que Paulo faz aos Colossenses. Vejam o que ele diz em Colossenses 2:20, né? Isso vai deixar mais claro para nós o que nós estamos querendo colocar. Ele diz assim: vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Aqui está na tradução na linguagem de hoje, né? Mas dá muito bem para entender aquilo que Paulo estava dizendo aos Colossenses agora. Olha, se vocês tiveram o perdão do pecado, se vocês têm uma nova visão agora, se vocês morreram para o mundo em Cristo Jesus, na cruz com Cristo Jesus, por que é que vocês continuam vivendo como se pertencessem ao mundo? É uma advertência séria aos Colossenses aqui. Nós não podemos mais viver da mesma forma, amados, nós precisamos mudar o nosso viver. A cruz traz isso para nós, traz a nós a realidade do que somos, pecadores. Mas quando Cristo perdoa os nossos pecados na nossa vida, nós temos uma outra atitude, que é viver para Cristo e morrer para o mundo. Há muitos que conhecem a Cristo, a sua vida, o grande amor que Ele demonstrou na cruz, conhecem isso também, e mesmo fazendo parte do povo de Deus, ainda estão vivendo como se fossem do mundo, né? Aquele pezinho fora, né? Aquele pezinho ainda lá no mundo. O mundo ainda não morreu totalmente dentro deles, embora em Cristo eles não estejam mais dominados pelo Espírito que governa esse mundo, já estão libertos. Quando Paulo trata aos Colossenses, ele deixa muito claro isso, essas pessoas já estão libertas, estão dentro da igreja, conhecem o Senhor Jesus, mas ainda alguma coisa precisa ser mudado. O verdadeiro significado de estar crucificado com Cristo, amados, é não viver mais para esse mundo. Isso é muito importante. Muitos ainda estão vivendo apenas para esse mundo. O que a cruz faz, amados, é nos dar uma outra visão diante do mundo. E essa visão não é morrer para o mundo e viver para Cristo. Viver a vida cristã é viver a essência da vida e morte de Jesus. Mas para isso precisamos morrer verdadeiramente para o mundo e o mundo também morrer para nós. Precisamos deixar, amados, que o Espírito Santo se manifeste em nós e nos capacite a abandonarmos as obras da carne. Tudo isso acontece na cruz, amados. Cristo deu a sua vida para que isso acontecesse verdadeiramente nas nossas vidas, para que nós tivéssemos a consciência que nós morremos ali com Cristo para o mundo e vivêssemos para Cristo. Só assim, amados, poderemos dizer como Paulo: longe de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo. Que isso esteja no seu coração, amados, que você olhe de uma maneira diferente para aquilo que, quando você vê ou quando você lê a palavra cruz,
que você entenda que você está inserido ali, que aquele instrumento, quando Cristo morreu também, você morreu para o mundo e agora vive para Cristo e vive com Cristo. A cruz significa isso para nós. Então, amados, que Deus nos abençoe no entendimento dessa palavra verdadeiramente e que nós possamos nos apropriar disso, desse entendimento de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz, para que nós possamos ser crentes mais fiéis e cada vez mais longe das obras da carne, né? E praticando e realmente nos transformando, praticando aquilo que são as obras do Espírito, tendo como alvo, tendo como meta o Senhor Jesus, que é o supremo pastor das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, amados. Amém. Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia Jesus me dará, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Estamos encerrando nesse culto nessa noite, esperamos que você tenha participado dele realmente, tenha entendido a palavra, também tenha louvado de todo o seu coração ao Senhor, que você tenha uma ótima semana na presença de Deus, lembrando aí dos nossos trabalhos, né? Nós temos escola dominical, temos a reunião de oração na terça-feira, temos também o culto na quinta-feira,
que você possa aproveitar todos esses momentos na presença do Senhor, né? Além de estar aí individualmente na sua casa, orando, lendo a palavra, momentos aqui com a igreja do Senhor Jesus, mesmo um pouquinho mais distanciados, mas aproveite esses momentos, amados, para aprender cada vez mais do Senhor. E nós vamos terminar nosso culto orando e impetrando a bênção. Curve a sua cabeça, reúna-se aí com a sua família, vamos orar. Pai bendito, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. E damos glória, Senhor, pela cruz de Cristo, Pai, instrumento tão terrível, mas que nos proporcionou em Cristo Jesus a libertação dos nossos pecados, uma vida nova, Senhor, e que também, Senhor, as nossas vidas estejam empenhadas tendo em mente a cruz de Cristo, morrer para o mundo, Senhor, e vivermos eternamente para Cristo e com Cristo. Senhor, sê com o teu povo, Senhor, onde quer que cada um deles esteja. Abençoa com eles a sua família, ó Deus, fortalece a sua fé em Cristo Jesus, ó Deus, dá-nos paciência para continuar enfrentando a situação que estamos vivenciando, ó Deus, dá também empatia aos nossos corações para ajudarmos naquilo que precisar, ó Deus, que as pessoas estão sedentas, Pai, da Tua Palavra, que nós também tenhamos uma palavra de ânimo, de conforto e também de esperança em Cristo Jesus. Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção, Senhor. Obrigado pela semana que tivemos e abençoa a semana que está entrando agora, Senhor, para honrarmos e glorificarmos o Teu santo e bendito nome. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Despede em paz e guia os teus até chegarmos lá nos céus, ó Pai de vero amor. De Cristo dá-nos sempre ter a graça, sim.